E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Eu sei que os irmãos conhecem um pouco mais. Eu vou tirar essa aqui um pouco só. Conhecem mais essa palavra? O livro de Mateus nos traz um acontecimento histórico da vida de Jesus. Aquilo que, como Jesus o escolheu, o porquê e o para quê. A Bíblia nos diz que, nesse intermédio, nesse percurso de Jesus, aconteceram diversos fatos. Os primeiros milagres, as primeiras coisas que Jesus fez. A Bíblia nos diz que quando Maria estava desposada com José, achou por bem ser visitada, Deus achou por bem visitar Maria. E a Bíblia diz que Maria começou a gerar no seu ventre, depois foi na casa de Isabel. Isabel era mãe de João Batista, prima da mesma descendência, mesma família. E a Bíblia diz que quando Maria e Isabel se juntam, se abraçam, com amor fraternal, a Bíblia nos diz que a criança que estava sendo gerada no ventre, ela pulava com a alegria do Espírito Santo. Mas, diante disso aí, Jesus não conhecia João Batista, nem João Batista conhecia Jesus. Isso a Bíblia nos explica quando foi o batismo lá no Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando Jesus estava chegando no Rio Jordão, João batizando, ele disse: cara, eu sou ele, você vai batizar por aqui. E a Bíblia nos diz que Jesus disse: não só para fazer, para que se cumpra a profecia, a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que quando João Batista batizou Jesus, abriu-se os olhos dele e ele conheceu que Jesus era o Messias. E a Bíblia nos diz que, aparecendo o Espírito Santo e a voz de Deus, aí nós vamos entender que foi a tricotopia, a Bíblia diz que foi onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agora apareceu ali falando com uma voz tremenda: esse é o meu filho, a cuja eu me comprazo. A Bíblia diz agora que Jesus saiu para fazer os milagres, como está fazendo nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz agora que Jesus saiu fazendo as maravilhas que Deus já tinha ordenado no seu coração, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele soube da morte de João Batista, está relatado aqui no 2 Mateus capítulo 14, verso 1 por diante, ele entristeceu a sua alma. E a primeira coisa que nós, quando ficamos tristes, é queremos procurar um lugar isolado, um lugar que só fique nós, um lugar que não tenha que ninguém fale conosco. Quando nós ficamos abatidos, queremos um lugar aparente só para nós, ficarmos pensando em alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus pensou nisso e chamou os seus discípulos, entrou no mar, e quando estava atravessando o mar com a maré, o povo viu o lugar que Jesus estava indo. E por ser uma maré, era limitada. O povo, vendo que Jesus ia para determinado lugar, começaram a contornar o rio. A multidão foi muito grande, o percurso foi muito grande. E a Bíblia diz que de muitas cidades começaram a ir porque Jesus estava em um determinado lugar, em um lugar deserto. E a Bíblia diz que quando Jesus está descendo do barco, já tinha uma multidão aguardando Jesus. Uma multidão aguardando ele. Agora imagine, Jesus estava triste, Jesus estava pacífico, aleluia. E na verdade, quando nós estamos abatidos, não queremos falar com ninguém. Quando nós estamos abatidos, no nosso íntimo, não queremos ter com ninguém, não atender telefone, não queremos nem sair dos nossos quartos. Aleluia. Quando Jesus disse que viu aquilo ali, ele fez o tempo de mudar essa armadura e continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia. E por que muitas vezes nós não estamos assim? Queremos procurar um lugar adequado para a nossa tristeza. E por que não falamos dos maus cegos? A depressão que nos pegaram justamente nessa hora. A preocupação, a nossa mente. Aleluia, mas Jesus, ele tem uma palavra no meu coração e no meu coração. Amém, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele saiu do parque, a multidão estava tomando aquele ambiente, ele começou a curar os enfermos, ensinar aquele que precisava do ensino da palavra de Deus.
E quando passaram alguns tempos, um dos discípulos chegava perto de Jesus e disse: olha, mestre, o lugar é deserto. O lugar é muito deserto e esse povo deve estar com fome. O povo está com fome. E a pergunta de Jesus foi essa: não tem pão para dar de comer? E com essa grande multidão, como ficaria nesse pão para essa grande multidão? O que nós temos aqui, só temos 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz assim: e tendo mandado que a multidão sentasse, veja o verso 19, sobre a terra tomou os 5 pães e os 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. É aí que nós pensamos isso. Muitas das vezes nós estamos no meio do deserto. Estamos na batalha acabada. Mas tem uma palavra que Jesus deu: mande-se sempre. E sentar e aguardar é esperar mais um pouco. Aleluia. Sentar é esperar uma voz altiva sair, uma algo treinando. Você que não na cara. E Jesus estava dizendo àquele povo: diga a eles que sempre esperem, porque esse milagre vai acontecer. É no meio do deserto que milagre acontece na nossa vida. Eu sei que muitos de nós estamos passando o tempo do deserto, mas a palavra de Deus sempre agora faz um pouquinho de tempo que há de e não vai tardar. Aleluia! A Bíblia diz que no Salmo 46, ele diz que teve a guerra. Santo Deus, aleluia. De Deus é a guerra. No Salmo 46 diz assim: olha, diga ao meu povo, vamos lá no Salmo 46. Salmo 46. Aleluia. Aleluia. Verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietado, você espere. Aguarde mais um pouquinho, puxa o freio de mão. Porque tem hora que dá vontade de ir para cima, dá vontade de resolver tudo, não dá, como ninguém vai. Mas eu disse: diga a multidão que sente. Porque milagre vai acontecer. Aleluia. 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 E o suprimento de Deus tem pão e vai ter peixe. Vai ter peixe e vai ter pão. Aleluia. Mesmo nesse deserto nós não vamos perecer não, porque o nosso Deus, Ele vai suprir todas as minhas e as suas necessidades. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você comer um pouco de 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Agora imagina, tem mais mulheres que eu, não tem? Não tem? Geralmente nos cultos é mais mulheres do que homens. Sempre qualquer dia, qualquer horário, não diz comigo, é mais mulheres que homens. Agora imagina que a Bíblia diz que tinha 5 mil homens, quase 5 mil homens, além das mulheres. Eu imagino assim, pastor Rúcio, que deveria no mínimo ter de 15 a 20 mil pessoas. Contando com as crianças. Por quê? Lá em casa mesmo nós estamos em 4. Tem um Cássio, o David, o José Filho e a Agatha. Agora imagine que mamãe levou cada um 2 ou 3 filhos. Imagine que naquela multidão tinha 5 mil homens, agora imagine que era um pouco triplo dos homens, imagine agora as crianças. Não importa o lugar do cumprimento que está dentro do deserto. O meu Deus vai suprir todos. Ele vai suprir todas as minhas e as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. Quem sabe o nosso aniversário tem que se levantar. Aleluia. Terrível contra as nossas vidas. Mas dentro do deserto, meu Deus ainda supre. Esse deserto também é a aprendizagem de Deus. Dentro do deserto é a maior faculdade. A Bíblia diz no livro do Êxodo que Deus escolheu Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele era o melhor homem que estava dentro do Egito. Ele estava sendo treinado, ele era chamado príncipe do Egito.
Ele é filho da filha de Faraó. Dá-nos a entender que Moisés era treinado em todas as artes. Se não fosse no tempo de hoje, se Moisés fosse da Bahia, Moisés era o melhor capoeirista. Moisés estava treinado em tudo, era o melhor espadachim se fosse no Japão. Aleluia! A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa na vida de Moisés. Moisés estudou a faculdade melhores vivendo do Egito, mas não tinha estudado a faculdade de Deus ainda. E que a quem Deus tem projeto tem que passar na faculdade de Deus. Meu Deus. Não importa, eu posso ter doutorado, eu posso ter mestrado, eu posso ser o melhor teólogo, mas se não passar na faculdade de Jeová, não aprendeu ainda. Aleluia, Deus precisava que Moisés passasse agora na faculdade de Deus. Qual é a faculdade de Deus? Deserto. Meu Deus. Aleluia. Eu sei que você volta comigo e contigo, mas se você não passou na faculdade de Deus, se prepare. Ele vai te levar lá. Mas quando você passar lá, o deserto vai brotar. A rocha vai lá na água. A água que era amarga vai ser doce. Vai ter como Deus não vai ter necessidade, porque dentro do deserto o nosso Deus é provedor. A Bíblia diz que quando Moisés estava dentro do deserto, irmãos, foi 40 anos da vida de Moisés. Mas quando ele esteve lá, todo mundo respeitava. Esse aí é um de Deus. Moisés, ele tem intimidade com Deus. Eu lembro de uma reunião que Moisés fez, que Deus fez com as famílias de Moisés, Miriam e Arão. Deus disse, olha, se eu no vosso meio tem profeta, eu falo para enigmas, de alguma coisa que vai entender o processo. Mas com Moisés, meu céu, falou com ele, fácil, irmão, quem passa dentro do deserto, irmão, tem o maior professor da sua vida. E quando você está dentro do deserto,